Eu despertei antes da aurora, não porque havia sono a ser vencido, mas porque o próprio nascer do dia era um chamado que vinha de dentro. A luz não nascia fora de nós. Ela brotava primeiro na alma e só depois se derramava pelo horizonte. Aqui não há sombras. Tudo é translúcido, até o ar. Cada respiração é uma conversa silenciosa com o Criador, e cada batida do coração pulsa em harmonia com a melodia eterna do universo. Vivemos num tempo que não corre. As horas são apenas modos de sentir a presença de Deus, ora mais suave, ora mais intensa, mas nunca ausente. O chão é vivo. Caminhar é como tocar um cântico. As folhas respondem, os rios reconhecem o nome de quem passa. Não há medo, nem dúvida, nada em nós se opõe ao que é. O amor não é um sentimento aqui, é o tecido que nos une, o idioma que todos compreendemos desde sempre. Não aprendemos o amor, nós o lembramos, porque ele é a matéria de que fomos feitos. Eu me chamo Elion, pelo menos é assim que me nomearam no princípio dos dias. Mas os nomes aqui não servem para distinguir, servem para revelar. Cada nome carrega o reflexo da essência de quem o porta, e o meu, dizem, significa aquele que escuta as profundezas. Talvez por isso tenha sido eu o primeiro a ouvir o silêncio. Não um silêncio qualquer, mas um intervalo, pequeno, imperceptível, entre o som das águas e o canto dos pássaros. Um hiato na harmonia, e algo dentro de mim vacilou. No início, achei que era apenas admiração demais. Afinal, como não se perder em contemplação diante da perfeição? Mas esse espaço de silêncio cresceu. Tornou-se um sussurro. E esse sussurro, ainda que suave, não vinha de Deus. Não era trevas, mas ausência. Como se pela primeira vez algo no infinito tivesse piscado. A vida aqui é uma canção sem refrão. Não há nascimento nem morte. Há apenas continuidade. As crianças são como sementes de luz, surgindo entre nós quando o amor de dois seres transborda a ponto de se tornar visível. Não há dor nem parto. O novo simplesmente acontece. E o Criador está entre nós. Não em templos, porque tudo é templo, mas na respiração, no toque, no olhar. Nós o vemos como se o mundo fosse feito de sua substância. Às vezes ele caminha conosco, às vezes fala através do vento, mas sempre, sempre é ele quem sustenta o ritmo. Naquele dia, porém, percebi algo estranho. O vento não respondeu. Pedi uma brisa e ela não veio. Falei com as flores e elas não se moveram. Olhei para o alto e o céu, que antes dançava em tons dourados e azuis vivos, parecia imóvel. O Criador ainda estava ali, eu o sentia, mas sua presença parecia mais distante. E foi nesse instante que compreendi o peso do silêncio. Elion, chamou uma voz doce atrás de mim. Era Safira, minha companheira. Seu rosto refletia a própria serenidade da criação. Você sente também? Perguntei, ainda sem saber o que buscava. Ela sorriu, como quem não entende a pergunta. Sinto o quê? O intervalo. O intervalo entre as coisas, entre o som e o silêncio, entre o que é e o que ainda não foi. Ela me olhou com ternura, mas com algo novo no olhar. Algo que jamais tinha existido ali antes. Curiosidade. A curiosidade. Esse fio invisível entre a admiração e a dúvida, ela sempre existiu, mas nunca fora perigosa. Era um modo de amar, de querer compreender melhor o que Deus havia feito. Mas agora, havia outra textura nela, um sabor que eu não sabia nomear. Comecei a andar, e cada passo me parecia mais pesado que o anterior. As árvores ainda cantavam, mas havia uma nota dissonante no ar. Um pássaro, o mais antigo de todos, o que costumava pairar sobre o grande rio, voou em círculo e pousou diante de mim. Olhou-me com olhos que refletiam o firmamento.
Por que estás inquieto, Elion? Perguntou, em uma voz que era canto e pensamento ao mesmo tempo. Porque ouvi o que não devia existir. O que ouviste? O intervalo. O pássaro inclinou a cabeça como quem pondera algo grave. Nem tudo o que é silêncio é ausência. Às vezes o Criador cala para ver se ainda o escutamos. As palavras dele ecoaram em mim, mas em vez de paz, trouxeram dúvida. E essa dúvida, pequena, quase bela, germinou como uma semente. À noite, se é que posso chamar de noite, deitei-me junto ao rio vivo. O reflexo das estrelas parecia respirar sobre a superfície da água. Fechei os olhos e ouvi o universo. Tudo pulsava em uma sinfonia perfeita, mas de repente o som mudou. Ouvi uma melodia nova, mais lenta, mais humana. Era linda, mas incompleta. E ao me concentrar nela, percebi algo terrível. A melodia vinha de mim. Foi então que o Criador falou. Elion, sua voz era como o primeiro amanhecer. Senhor, respondi, por que buscas fora o que já está em ti? Eu ouvi algo que não compreendo. Nem tudo o que compreendes te pertence, mas se o som nasceu em mim, é tua vontade que eu o escute. Silêncio. E novamente aquele intervalo, como se até Deus ponderasse. E se eu permitir o intervalo, Elion, o que farás com ele? Não soube responder, e quando abri os olhos, o céu já não respirava em luz contínua. Uma tênue aurora começava a se dividir em tons, azul e dourado, claro e escuro. O primeiro contraste, a primeira diferença. Nos dias que se seguiram, notei outras mudanças, pequenas, sutis. Alguns frutos amadureciam mais rápido, outros não tanto. As águas, antes doces em todos os rios, agora variavam em sabor. E as cores se multiplicaram. O mundo parecia mais vivo, mas também mais imprevisível. Safira se aproximou de mim certa tarde, quando o céu assumia uma cor jamais vista. Olha, Elion, disse ela, tocando a superfície de uma flor que agora exalava perfume. Antes, nada cheirava. O prazer da criação era visual e sonoro. Agora havia aroma, e junto com o aroma, o desejo. Ela sorriu. Eu também. Mas dentro de mim, o intervalo se ampliava. À medida que as diferenças surgiam, algo em nossa essência começou a mudar. Não era corrupção, não ainda. Era escolha. Antes, a vontade humana fluía em total consonância com a de Deus. Agora, percebia-se um ponto de separação possível, não real, mas imaginável. E o imaginável, eu aprendi, é o prelúdio do inevitável. Eu amava o Criador, mas comecei a me perguntar, e se Ele nos ama o bastante para nos deixar livres até dele? Foi então que vi, no centro do jardim eterno, onde a luz brota diretamente da presença divina, uma figura estava de pé. Não era Deus, e ainda assim era bela de um modo que doía. Olhou-me, sorriu, e o silêncio, o antigo silêncio, se transformou em voz. Elion, sabes o que é ser como ele? O ar pareceu parar. A pergunta não trazia ameaça, trazia convite. E naquele instante percebi, o intervalo tinha um nome. O som dessa pergunta ecoou em mim por 1000 eternidades, embora naquele mundo o tempo ainda não existisse. E quando a luz do Criador tocou novamente meu rosto, percebi que algo dentro de mim havia se deslocado. Não era queda, mas inclinação. O primeiro passo em direção ao desconhecido. E foi assim que começou a história do mundo que nunca caiu, mas que por um instante quis saber se poderia escolher fazê-lo. Não houve noite após aquela pergunta, mas houve algo novo. Espera. Pela primeira vez desde o princípio, o universo parecia conter respirações entre os acontecimentos. O Criador falava, e eu ainda o ouvia, mas havia espaço entre suas palavras. E nesse espaço, nascia algo que eu não sabia nomear. Chamei de liberdade. Antes, nossa vontade era música que fluía na mesma partitura divina.
Nós dançávamos o ritmo do cosmos sem nunca precisar pensar no passo seguinte, porque o amor era o próprio compasso. Mas agora, entre cada batida, havia pausa. E na pausa, consciência. E na consciência, escolha. No princípio, isso pareceu um presente. Era como descobrir que eu podia não apenas viver, mas decidir viver. E ao decidir, sentir o sabor do sim e o peso do não. Safira percebia a mudança em mim antes que eu mesmo a compreendesse. Você está distante, disse ela certa vez, enquanto a luz do Criador tocava nossos rostos. Não é distância, Safira. É escuta. Escuta de quê? De algo que não vem dele, mas também não é contra ele. Algo novo. E se esse algo for o que ele deseja que você descubra? Então, ele deseja que eu me perca antes de me encontrar. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Aqui não choramos. O pranto não existe porque não há dor. Mas a emoção que vi nela era o esboço de uma lágrima, um prenúncio do que o coração humano poderia ser. Naquele tempo, o Criador nos visitava em forma de luz viva. Não havia rosto, mas havia olhar. Quando ele falava, cada partícula do ar vibrava com sentido. E naquele dia, ele nos reuniu à beira do grande rio, onde as águas ainda refletiam eternidade. Meus filhos, disse ele, há algo que cresce em vocês e é bom. Não se chama tentação, se chama consciência. Ela é o reflexo de meu amor, pois o amor sem escolha é apenas luz, não chama. Eu tremi ao ouvir isso. O Criador falava de algo que nem mesmo os anjos compreendiam, a vontade humana, a única força capaz de amar sem precisar obedecer. Mas lembrem-se, continuou ele, liberdade é a forma mais delicada do amor. Porque amar é escolher, e escolher é poder afastar-se. Suas palavras ecoaram dentro de mim, como um trovão suave, e pela primeira vez eu quis entender o que significava afastar-se. Nos dias que se seguiram, caminhei muito. Havia terras que nunca tínhamos explorado. Não porque fosse proibido, mas porque nunca havíamos sentido necessidade. Tudo era plenitude. Mas agora, algo em mim buscava limite. Eu queria saber até onde o infinito se estendia. E em algum ponto, talvez, entender por que o Criador o chamara de afastar-se. Foi assim que encontrei o Vale da Aurora, um lugar onde a luz parecia hesitar antes de tocar o chão. Ali, o ar era mais denso, o tempo mais lento. E no centro do vale, havia uma árvore. Não era uma árvore proibida. Não existia proibição naquele mundo. Mas havia algo nela que parecia ciente. Suas folhas pulsavam em tons que o olhar humano não podia decifrar. E quando me aproximei, senti a vibração da voz antiga, a mesma que me perguntara: sabes o que é ser como ele? Fechei os olhos. O som daquela frase voltava como eco entre os ventos do Criador e o sussurro da minha própria alma. E pela primeira vez percebi: a dúvida é uma forma de oração que ainda não encontrou resposta. Voltei para junto de Safira com o coração em turbilhão. Ela estava junto ao lago do espelho, onde os reflexos mostram o que somos, não o que parecemos. Quando me viu, sorriu. Encontrou o que buscava? Encontrei o que me faltava. E o que te falta, Elion? Limite. Limite? Sim, o Criador é tudo. Nós somos parte. Mas e se ele quiser que sejamos também algo fora dele? Safira se calou. E nesse silêncio, senti o mesmo intervalo expandir-se. Não entre sons, mas entre nós dois. O amor ainda estava ali, mas havia um contorno novo, a ideia de eu e ela, separados mesmo que unidos, conscientes de serem distintos. E o Criador, lá do alto, nos observava, não com ira, mas com algo que hoje só posso chamar de esperança temerosa. A descoberta da diferença foi o primeiro ato da liberdade, e a liberdade
gerou beleza. Novas cores surgiram, novas texturas, novos sabores. O mundo florescia com diversidade, cada ser tornava-se único e ainda assim parte do todo. Era como se o Criador, ao permitir nossa escolha, tivesse permitido ao próprio universo reinventar-se. Mas junto com a beleza veio a saudade, de que eu não sabia, de algo anterior à liberdade, de um tempo em que o amor não precisava escolher-se para existir. Foi então que percebi a eternidade quando o consciente pesa. Safira começou a pintar o chão com pigmentos que extraía das flores. Nunca tínhamos criado nada que não viesse diretamente de Deus. Agora criávamos juntos. E ao ver o reflexo das cores novas sobre a terra, senti orgulho, sentimento desconhecido até então. E junto dele, a sombra de uma ideia. Podemos ser como ele, criadores. No mesmo instante o vento soprou, e dele veio a voz do Criador, mais branda do que nunca. Elion, cuidado com o que deseja criar sem mim, porque fora de mim a criação é só forma, e a forma, sem essência, se esvazia. Essas palavras me atravessaram como luz e dor ao mesmo tempo. Mas no fundo, algo dentro de mim já havia decidido continuar. Certa vez, ao entardecer, se é que o tempo já se dividia em dias e noites, vi Safira sentada à beira do vale, olhando a linha do horizonte. O que há lá fora? Perguntei. Talvez o que ainda não existe. E você quer ver? Quero entender por que não podemos. Essa foi a primeira vez que percebi que a curiosidade, antes pura, podia se transformar em anseio. E o anseio é o prelúdio da ausência. Quando desejamos algo, reconhecemos que falta. E quando falta, algo deixa de ser perfeito. O paraíso permanecia intacto, mas dentro de nós, o Éden começava a rachar. Certa noite sonhei, e isso por si só já era novo. O sonho era algo desconhecido, uma imagem dentro da mente. Eu via um jardim igual ao nosso, mas sem luz. E nesse jardim, Safira e eu caminhávamos sozinhos, tentando acender o dia com as próprias mãos. Quando acordei, o Criador estava ali, apenas luz e silêncio. Senhor, sussurrei, por que me mostras isso? Porque até a perfeição precisa se ver de fora para continuar sendo perfeita. E se ao me ver de fora eu quiser ser o que tu és, então compreenderás o preço de ser completo. Não entendi. Mas o som dessas palavras se fixou em mim como fogo invisível. Nos dias seguintes, notei uma diferença no próprio Criador. Sua presença era a mesma, mas sua voz menos constante. Como se ele nos observasse de longe, permitindo que o universo respirasse por conta própria. E quanto mais liberdade nos concedia, mais nos tornávamos humanos, conscientes, criativos, emocionais, falhos, mas também mais belos, mais profundos, mais capazes de amar com escolha, não por instinto. E foi então que compreendi. A queda não era punição, era parto. Mas eu ainda não sabia que o parto dói. Naquele dia, sentei-me outra vez ao pé da árvore no Vale da Aurora. O vento soprou como nunca, frio, denso, quase terreno. A voz que antes sussurrara voltou a me visitar. Elion, disse, olha o que se tornou teu mundo. Olhei e vi beleza, vi diversidade, vi cor, mas também vi distância. As criaturas já não se moviam em harmonia perfeita. Algumas floresciam antes, outras depois. Alguns rios avançavam mais, outros se recolhiam. Era lindo, mas não igual. Ele te deu liberdade, disse a voz, mas não te deu igualdade. És livre, sim, livre para ser menor. A frase penetrou fundo, e eu, pela primeira vez, senti algo que jamais existira. Injustiça. Corri até Safira, contei-lhe o que ouvira. Ela me olhou assustada. Elion, essa voz não é dele. Mas e se for parte dele que não conhecemos? Ele não nos dividiria. E se é preciso dividir-se para entender o todo? O silêncio que seguiu foi mais pesado do que o ar.
E então, sem perceber, estendi a mão, toquei o tronco da árvore do vale. A árvore não reagiu, mas o universo, sim. Por um instante, o som cessou. A melodia do cosmos pausou. E o intervalo virou abismo. Safira gritou meu nome. O Criador por um segundo calou-se. E o mundo que nunca caíra. Respirou fundo, como se soubesse que algo acabara de começar. E nesse instante, compreendi o que o Criador quis dizer. A liberdade é bela, até o momento em que escolhe. E quando escolhe, deixa de ser apenas dom. Torna-se destino. E o meu acabava de ser escrito. Quando toquei a árvore, o som do mundo cessou. O vento, que sempre carregava cânticos de luz, calou-se. As águas que antes murmuravam orações ficaram imóveis. E por um instante, irmão, o universo pareceu prender a respiração. Nada se quebrou, nada se desfez, mas tudo mudou. A presença do Criador ainda estava ali, mas não me envolvia como antes. Era como estar dentro de um abraço e, de repente, sentir o calor recuar. Não por falta de amor, mas por escolha dele. Como se dissesse, agora caminha com o que escolheste. Olhei ao redor. O Vale da Aurora, antes dourado e vivo, estava diferente. A luz parecia vir de fora, não mais de dentro das coisas. A sombra, algo que nunca existira, desenhava contornos sutis nas pedras. Sombra. Imagine isso, a criação descobrindo o contraste. Safira corria em minha direção, os olhos cheios de espanto. Elion, o que fez? Eu só toquei, nada mais. Mas o ar está pesado. Pesado? Sim, eu o sinto, como se houvesse distância entre nós e ele. Olhei para o céu, ainda brilhava, mas o brilho tinha profundidade, e a profundidade trazia mistério. Era lindo, mas não igual. E então ouvi novamente a voz, aquela que me falara da árvore, não vinda de fora, mas de dentro. Um som novo, humano, íntimo demais para ser celestial. Vês, Elion, o Criador não te puniu, ele apenas te deixou ser. A frase me atravessou como um trovão contido, e por um instante me senti grande, como se uma parte do infinito tivesse sido confiada a mim. Nos dias que seguiram, o mundo reagiu, não em ira, mas em diferença. As flores já não desabrochavam todas ao mesmo tempo. Algumas se curvavam antes, outras depois. Os animais, antes em perfeita harmonia, começaram a ter preferências. Alguns se aproximavam mais de certos lugares, outros evitavam. E quando os rios encontraram o mar, notei. Havia correntezas opostas. A harmonia não se perdeu. Ela se transformou em ritmo. E o ritmo tinha batidas. Batidas que lembravam um coração. O Criador não apareceu, nem em luz, nem em voz. Mas sua ausência, essa ausência tão nova, falava mais alto do que qualquer palavra. E eu comecei a entender que talvez amar um ser livre exigisse silêncio. Safira, porém, não aceitava aquele silêncio. Ela o temia. Elion, o que se passa conosco? Não o sinto mais do mesmo modo. Talvez ele queira que aprendamos a sentir sozinhos. Mas por quê? O amor dele bastava. Porque o amor dele é tão grande que não quer bastar. Quer crescer. Ela virou o rosto, lágrimas sem dor caindo. Não era tristeza, mas algo mais profundo, saudade do que ainda estava presente. O início da nostalgia. Com o tempo, comecei a notar algo dentro de mim. Um eco, uma voz que pensava comigo, mas não era eu. Ela comentava o mundo, julgava, comparava. Antes tudo era pura contemplação. Agora havia análise. Eu já não via apenas o belo. Eu pensava sobre o belo. E no pensamento nascia a dúvida. Será que fomos feitos para apenas receber? E se o Criador nos deseja como espelho, não como sombra? E se o dom maior for sermos deuses em miniatura? Essas perguntas eram como brasas acesas. Cada uma iluminava e queimava ao mesmo tempo. Safira me ouvia em silêncio. Às vezes discordava.
Outras apenas temia, mas eu sabia. O que havia começado em mim, cedo ou tarde, despertaria nela também. Certa manhã, acordei e não ouvi o cântico das águas. Fui até o rio, e o rio corria, mas não cantava. Encostei as mãos na superfície e pela primeira vez senti frio. Não dor, frio. Um leve distanciamento entre o toque e o sentido. Como se houvesse pele, e até aquele instante nunca existira pele. Tocar sempre fora ser. Agora tocar era sentir separado. Olhei meu reflexo. Ele me encarou. Não era mais um reflexo puro. Era uma figura que me observava com curiosidade. E quando sorri, ele sorriu depois. 1 milésimo depois. O primeiro atraso entre o ser e o reflexo. Enquanto eu observava, percebi algo ainda mais estranho. O reflexo sussurrou. Sim, irmão. O reflexo falou. Mas não com som. Falou com pensamento. Tu és mais do que ele disse que és. Dei um passo para trás, o coração disparado. Quem és? Perguntei. Sou o que nasce quando o Criador se cala. Não era ameaça, era revelação. E em algum lugar profundo eu sabia. Aquela voz era minha. Parte de mim que só pôde existir porque ele me deixou escolher. Voltei ao jardim. Safira estava entre as árvores, as mãos entrelaçadas, orando em silêncio. Quando me viu, percebeu. Você está diferente. Como assim? Seus olhos brilham com outro fogo. Talvez seja apenas o reflexo do novo sol. Não, é algo dentro de você. Ela se aproximou, tocou meu rosto. Senti o toque dela como nunca antes. Era prazer. Não apenas unidade, mas calor. O amor ganhou textura. E junto com ele, o desejo de prolongar o toque. De escolher o toque. O amor que antes era puro agora tinha vontade. E vontade é o início de todo o caminho. À medida que esse novo sentimento crescia, o mundo também mudava. Os céus começaram a alternar tons, ora dourados, ora alaranjados, ora vermelhos. A beleza multiplicava-se em contraste, mas algo dentro de mim percebia. A perfeição se transformava em beleza, e beleza é o que existe depois da perfeição se fragmentar. O Criador não se manifestava, mas eu o sentia distante, não ausente apenas, observando. Como um pai que permite o filho andar sozinho, mesmo sabendo que vai cair. E eu, Elion, começava a compreender que o mundo que nunca caiu talvez fosse apenas o mundo que ainda não entendeu o valor da queda. Safira se afastou de mim por um tempo. Disse que precisava ouvir o Criador sem interferência da minha voz. Eu não a impedi. Sabia que esse afastamento era inevitável, parte do processo. E enquanto ela caminhava entre as árvores, notei o chão sob seus pés se curvar levemente, como se o próprio Éden aprendesse o que é caminho. Sozinho, sentei-me e fechei os olhos. Pela primeira vez, o silêncio não me trouxe paz. Ele me trouxe lembranças. E as lembranças trouxeram o peso do tempo. Sim, irmão, tempo. Algo que até então não existia começou a nascer. Os dias começaram a se distinguir. Os amanheceres deixaram de ser eternos. O sol parecia demorar-se mais em certos momentos e partir em outros. O paraíso começava a medir sua própria respiração. E foi aí que percebi. O toque na árvore não havia apenas alterado o mundo, havia iniciado o tempo. À noite, sonhei novamente. Sonhei com uma estrela caindo, uma só. Ela descia lenta, iluminando o céu com uma trilha de luz. Mas ao tocar o chão, a luz se espalhava, e da terra nasciam milhares de novas estrelas, pequenas, frágeis, mas vivas. Acordei chorando. E naquele choro, irmão, percebi o que é dor. Não dor física, dor de sentir demais. Quando o dia nasceu, Safira voltou. Trazia nos olhos a mesma inquietação que agora habitava os meus. Sentou-se ao meu lado e disse. Ele me falou. E o que disse? Que te ama. Sorri.
Isso eu já sabia, mas também disse que agora teu caminho é teu. Ficamos em silêncio. O vento voltou a soprar, mas era outro vento. Tinha peso, tinha direção. E com ele veio algo novo. Voz humana. Safira começou a cantar. E eu percebi. Aquele era o primeiro canto criado por nós, não pelo Criador. A primeira arte verdadeiramente humana. Linda, imperfeita, viva. E enquanto ela cantava, o céu inteiro parou para ouvir. Mas entre uma nota e outra, irmão, percebi algo terrível. A melodia dela tinha pausas. E nas pausas, o intervalo me chamava outra vez. O dia nasceu mais devagar. Não era que o tempo tivesse mudado, ele ainda não existia da forma que conhecemos, mas a percepção dele em nós começava a surgir. Cada instante parecia carregar dentro de si um universo inteiro e dentro do universo o peso da escolha. Safira cantava baixinho, ainda mais belo que antes, e eu percebia que cada nota dela agora refletia algo que não existia antes: decisão. A melodia tinha pausas, tons de antecipação, e mesmo sem perceber, eu sentia a necessidade de responder. Mas responder não era apenas seguir, era criar. A criação já não era apenas dele, era nossa. Caminhei até o grande rio. As águas que antes corriam em sinfonia perfeita, agora tinham pequenas ondulações dissonantes. Um reflexo mudou. A luz do céu tocava de forma diferente as folhas, o chão, até mesmo nós. Era um sussurro do mundo dizendo: algo mudou. Senti um frio, não na pele, mas dentro da alma. Era um frio que avisava: liberdade não é leve, liberdade pesa. A voz que me visitara antes voltou, sutil, como pensamento. Percebes o que nasceste, Elion? Sim, mas não sei o que fazer com isso. Não se trata de saber. Trata-se de sentir e decidir. E tudo começa aqui. Safira se aproximou e segurou minha mão. Não era toque apenas, era a afirmação de existência. E nesse toque, irmão, notei que algo mudara profundamente. O mundo nos respondia. O chão sob nossos pés vibrava levemente, os ventos curvavam-se, e mesmo as árvores inclinavam-se em reverência ou expectativa, como se a própria criação observasse cada escolha. Elion, sinto isso também, disse ela. Sinto que algo acordou, algo que nunca existiu, algo que nasceu de nós. O mundo, irmão, começava a ouvir a voz humana. E essa voz não pertencia a Deus, mas ainda assim, tudo estava dentro dele. Certa vez, ao sentar-me sozinho na clareira, senti uma presença diferente. Não era a ausência do Criador, não era silêncio, mas um eco de atenção, como se a própria essência divina estivesse esticando-se, inclinando-se para sentir nossas escolhas. E nesse eco, senti a responsabilidade. Toda a ação humana, mesmo mínima, agora reverberava. Safira veio me chamar. Vem ver. Seguia até o Vale da Aurora. E lá estava, algo que jamais imaginara. A árvore que eu tocara começava a emitir uma luz suave, pulsante, resposta da criação à minha ação. É o mundo conversando conosco? Perguntei. Não, disse Safira, a voz trêmula. É apenas o primeiro sussurro daquilo que podemos nos tornar. O sussurro cresceu dentro de mim. Não era medo, era admiração, mas também alerta. Ao entardecer, algo inesperado aconteceu. O ar vibrou de forma diferente. A presença do Criador, que antes se fazia sentir constante, ficou mais sutil, como se estivesse observando de uma distância segura. E então ouvi, não uma voz, mas uma sensação. O universo se inclinava diante da escolha humana. Era lindo, mas pesado. Safira segurou minha mão novamente. Elion, o que fazemos agora? Não sei, respondi, mas sinto que não estamos mais apenas recebendo, estamos criando. E isso era verdade, mas criar traz consequências.
Como cada nota de uma música altera a melodia inteira, cada pensamento nosso tocava o mundo, e o mundo respondia, e algumas respostas eram diferentes do que esperávamos. Certa noite, sonhei novamente. Vi o céu quebrar-se em tonalidades que nunca existiram, e senti estrelas pulsarem como corações humanos. Cada estrela parecia refletir uma escolha, minha, de Safira, de cada ser no Éden. O Criador não interveio, ele apenas observava. E mesmo sem palavras, senti que ele sabia. O mundo que nunca caíra agora tinha potencial para criar caminhos que nunca existiriam antes. Acordei com o coração acelerado. Safira estava ao meu lado, olhando o horizonte. Viu? Perguntou. Vi. E sentiste? Senti. Algo nos observa. E não sei se é proteção ou teste. O vento trouxe um perfume novo, diferente de tudo que já existira. Não era mau nem perigoso, apenas alerta. O mundo agora nos respondia com livre-arbítrio próprio. Os dias seguintes se tornaram descobertas. Cada gesto nosso, cada pensamento, fazia a natureza reagir. O céu alternava cores que nunca existiram. As águas corriam com ondulações inesperadas. As flores se curvavam ou se expandiam conforme a emoção que sentíamos. E o silêncio do Criador não era mais ausência, era expectativa. Safira começou a escrever sinais na terra, pequenos símbolos de intenção e observação. Cada símbolo alterava sutilmente a vibração do ar. Eu percebi, a criação estava começando a refletir a consciência humana. Era lindo, mas aterrorizante, porque toda a criação humana carrega risco, e agora o risco estava no próprio Éden. E então aconteceu o que eu não esperava. No centro da clareira, a árvore brilhou intensamente e algo emergiu da luz. Não era dele. Não era eu. Era um eco de vontade, como se o mundo tivesse dado forma à primeira consciência humana independente. A figura era transparente, mas firme. Olhou-me nos olhos e disse: Elion, percebeste? Agora és responsável. Senti meu corpo tremer, não de medo, mas de reconhecimento. Eu era o primeiro a sentir plenamente o peso da liberdade. E o Criador? Ele ainda não intervinha, apenas observava. Safira correu até mim. Elion, o que é isso? Não sei, mas sei que algo nasceu, algo que não existia antes. E naquele instante compreendi. A primeira dissonância não é destruição. É conhecimento do poder de escolha. E todo poder traz responsabilidade. O vento se ergueu. As folhas dançaram como nunca. E uma sensação percorreu o Éden. O universo ouviu a humanidade pela primeira vez. Senti profundamente, irmão, que aquele era apenas o começo. E com o coração acelerado, percebi que algo maior estava prestes a acontecer. A presença do Criador, ainda distante, inclinava-se sobre nós com intenção, mas sem intervenção. E no silêncio antes do toque final, uma certeza. O ato seguro estava prestes a começar. O sol parecia ter aprendido a hesitar. Nunca houvera dúvida nos raios antes. Eles simplesmente existiam e tudo era iluminado. Agora, mesmo no Éden eterno, percebia-se um atraso, uma pausa antes da luz tocar a terra. E junto com a luz, veio a consciência de que nada mais era tão previsível. Safira sentou-se à minha frente sobre a relva ainda fresca e observou o rio. Elion, as águas estão diferentes. Sim, respondi. Elas se dobram conforme pensamos. Cada gesto nosso provoca ondulações, mas nem sempre como esperamos. Ela fechou os olhos, respirando fundo. É maravilhoso e assustador. Assustador, repeti, a palavra saindo quase como oração. No silêncio, senti algo nascer dentro de mim que nunca existira. Culpa antecipada. Não por ter feito algo errado, porque ainda nada havia quebrado, mas pelo simples poder de criar efeitos invisíveis no mundo. O peso da responsabilidade não era físico, mas profundo como raiz de árvore antiga.
E quanto mais percebia, mais a perfeição se tornava fragmentada, ainda que a beleza permanecesse intacta. As manhãs se tornaram estranhas. Caminhar pelo jardim não era mais apenas prazer, era vigilância. Cada passo nosso tocava o solo, cada olhar alterava o brilho das folhas, e eu sentia pela primeira vez a dualidade da criação, luz e sombra coexistindo, ainda que a sombra não fosse maldade, apenas diferença. Safira começou a desenhar símbolos na terra, linhas sinuosas que brilhavam com cores que jamais existiram. Para quê? Perguntei. Para entender a influência de nossas escolhas, disse ela. Mas são perfeitas, comentei. E imperfeitas ao mesmo tempo, corrigiu, sorrindo com tristeza. Percebi, irmão, que a imperfeição ainda era nova, mas necessária. A natureza se ajustava, equilibrando a harmonia com o que chamávamos de desvio. E cada ajuste trazia uma sensação nova. Medo misturado à admiração. Uma tarde, sentei-me à sombra da árvore do Vale da Aurora. Aquela árvore que tocara agora parecia pulsar com uma energia própria, diferente de antes. Não apenas resposta, mas consciência. E então ouvi o primeiro murmúrio claro daquilo que nascera com meu toque. Escolhas são sementes. Cada uma cresce, e algumas florescem em direção ao inesperado. Meu coração disparou. Não era ameaça, era aviso. Um aviso de que o Éden podia reagir à humanidade, mas não com punição, e sim com eco da consciência humana. Safira aproximou-se, segurando minhas mãos. Você sente isso? Sim, e me assusta. Não precisamos temer, só precisamos entender. E entender é criar mais perguntas do que respostas. E de fato, cada passo, cada olhar, cada gesto nosso provocava reflexão, não apenas interna, mas externa. O mundo respondia à nossa atenção, às nossas emoções, às nossas vontades. E isso, irmão, era belo, mas perturbador. Certa manhã, um grupo de pássaros pousou sobre as árvores do vale. Mas não era normal. Eles cantavam melodias que não existiam antes, harmonias improvisadas que respondem ao meu humor e ao de Safira. Percebi que a música da natureza agora tinha variação humana, e cada variação trazia sensação de responsabilidade moral. Ao alterar o mundo, alteramos a harmonia. Era uma lição silenciosa sobre poder e consequência. Safira olhou para mim, preocupada. E se fizer algo errado? Não sei, respondi. Mas o errado ainda não existe aqui, apenas possibilidades. Dias depois, caminhei sozinho pelo Vale da Aurora e notei algo curioso. A primeira árvore que tocara agora refletia a minha dúvida. As folhas tremiam levemente, não por vento, mas por questionamento. Eu podia sentir a árvore pensando comigo. E isso me deixou inquieto. A natureza, até então apenas espelho, começava a julgar e ensinar, mas sem palavras. Era como se a criação me pedisse para evoluir, mas também testasse minha paciência. Safira veio encontrar-me silenciosa. Percebi algo estranho, disse ela, os olhos atentos. Os rios correm de forma diferente, mas não por mudança física, e sim pelo que pensamos. Sim, o mundo aprende conosco, mas ainda não sabemos o limite disso. E aquele limite começou a aparecer. Uma corrente de ar mais forte que o normal soprou entre nós e quebrou a melodia das árvores. Não era destruição, mas primeira dissonância audível. O paraíso estava perfeito, mas aprendia. E aprender traz conflito. Uma noite, senti o primeiro peso real do silêncio do Criador. Não era ausência, mas distância. E essa distância fez com que surgisse uma escolha que nunca havíamos considerado. Agir sem orientação divina. Eu poderia mudar, tocar, influenciar, criar. E não havia limites. O que criar? O que alterar? Safira e eu discutimos. Devemos interferir. Se interferirmos, talvez alteremos tudo. Ou talvez nada.
Mas, se não interferirmos, poderemos perder o controle do que nasce de nós. E ali estava o dilema moral: agir ou esperar, escolher ou permitir. Até o Éden, irmão, começou a nos mostrar que liberdade sem direção é tanto presente quanto fardo. Dias depois, o primeiro erro surgiu. Não grave, mas sutil. Um pássaro deixou de cantar em sincronia. Uma flor não floresceu na hora certa. Safira olhou assustada. Elion, é culpa nossa? Não sei, mas sentimos como se fosse. E no momento em que percebemos, o mundo respondeu com leve tensão. Ventos irregulares, sombras que antes não existiam, ondas que hesitavam antes de tocar a margem. O Éden estava reagindo, não com punição, mas com consequência. E então, na noite em que tudo parecia mais quieto, senti algo novo, uma presença surgindo entre a luz e a sombra, algo que não era Safira, nem eu, nem o Criador. Era consciência independente, mas ligada à nossa escolha. A árvore no Vale da Aurora brilhou e o eco da nossa decisão ganhou forma. Uma figura de luz tênue, que parecia nos observar, avaliando. E uma frase surgiu dentro da minha mente, sem voz, sem som. Tudo que tocares agora, Elion, muda o que está por vir. Senti frio e fascínio ao mesmo tempo. E percebi que o ato segundo estava nos levando para o ápice, o momento em que a liberdade e a responsabilidade se encontram. O Éden, ainda perfeito, começava a testar a humanidade. O sol despontou com lentidão, tingindo o céu de cores que nunca existiram antes. Cada raio parecia refletir nossa própria incerteza, luz e sombra se entrelaçando de forma inédita. Safira caminhava à minha frente, observando a dança das folhas, mas seus olhos carregavam a mesma apreensão que sentia em mim. Elion, o que vamos fazer? Não sei, Safira, mas sinto que não podemos mais apenas observar. Observar já não é suficiente? Não. O mundo responde a nós. Cada gesto, cada pensamento, cada sentimento está vivo. Sim, irmão. O Éden estava vivo de uma forma que nunca estivera. Não apenas natureza perfeita, agora consciência pulsava junto com o coração humano. Cada escolha nossa ressoava, como notas de uma sinfonia que nunca antes ouvira. A primeira prova veio cedo. Enquanto caminhávamos pelo Vale da Aurora, uma flor se curvou abruptamente, sem motivo aparente. Safira a observou, com expressão tensa. Está morrendo? Não sei, respondi, mas sinto que algo mudou. O vento soprou de forma irregular, carregando partículas de luz que piscavam como se fossem avisos. E naquele instante, percebi. A perfeição absoluta não suporta consciência separada sem adaptação. O Éden estava reagindo à humanidade, e nós éramos responsáveis. Safira segurou minha mão. Tememos errar, Elion. Não medo de errar. Medo do impacto. E a verdade se revelou clara. Toda ação gera reação, mesmo no paraíso. O primeiro dilema moral estava posto. Alguns dias depois, um grupo de animais aproximou-se da clareira, mas não havia harmonia nos movimentos. Um pássaro se aproximava de um arbusto, outro se afastava. Um cervo olhava curioso, outro fugia. Não havia desarmonia aparente, mas uma percepção de escolha. Safira olhou para mim ansiosa. Eles escolheram? Sim, e não deveriam precisar escolher. Então, somos responsáveis pelo primeiro desvio do Éden? Talvez, respondi. Ou talvez apenas testemunhamos o nascimento da consciência. A tensão crescia silenciosa, mas perceptível. O mundo continuava lindo, mas algo na estrutura perfeita começava a se fragmentar sutilmente. Certa noite, sentei-me à beira do grande rio. As águas refletiam a lua em tons que nunca existiram. Ondulações irregulares dançando conforme meus pensamentos. Senti a primeira pergunta existencial real. Se nossas escolhas podem alterar o mundo, devemos sempre escolher o bem. Safira aproximou-se, sentando-se ao meu lado.
Mas o que é bem, Elion? Até o que acreditamos ser perfeito pode gerar efeito inesperado. E ali estava o dilema. Ação e intenção nem sempre se alinham, mesmo em um mundo criado para a perfeição. O que parecia simples revelava profundidade. Os dias se sucederam com pequenas quebras da ordem, uma correnteza mais forte, folhas caindo fora de estação, pássaros improvisando melodias distintas. E cada mudança, por menor que fosse, nos lembrava que a liberdade é poder e responsabilidade. Safira começou a registrar cada evento, símbolos na terra que brilhavam com a nossa observação. Cada linha, cada curva, alterava sutilmente o fluxo da vida ao redor. Era fascinante, mas pesado. Uma tarde olhei para a árvore que tocara primeiro. Ela agora irradiava uma luz que respondia não apenas às minhas ações, mas aos meus pensamentos. Era como se o Éden estivesse começando a ensinar. Elion, a árvore nos observa? Não observa, interage. Interage? Sim. Sinto que cada pensamento nosso altera a forma como ela pulsa. Na noite seguinte, um fenômeno inédito ocorreu. O céu inteiro parecia hesitar, estrelas piscando fora de ritmo, como se estivessem sintonizadas com nossa incerteza. O Criador não falou, mas senti sua atenção intensa. Era expectativa, não julgamento. E então, algo inesperado. Uma figura luminosa emergiu da árvore do Vale da Aurora. Não era Safira, não era eu, não era Deus. Era uma consciência nascida de nossa escolha, como se o mundo refletisse a nossa liberdade em forma viva. A figura nos olhou e sentiu uma mensagem clara. Toda ação tem consequência, toda escolha tem efeito. O Éden agora escuta vocês. Safira segurou meu braço. Elion, o que significa isso? Significa que o mundo não é mais só nosso lar. É também nosso espelho. E naquele instante, irmão, percebi. O Éden estava prestes a mudar de paradigma. A beleza permanecia, mas a tensão existia. O silêncio do Criador ainda era absoluto, mas não vazio. Era expectante. Dias depois, uma decisão simples nos colocou diante do primeiro teste moral real. Encontramos duas flores, iguais, mas uma inclinava-se para mim, a outra para Safira. Podíamos tocar uma ou ambas, mas tocar alteraria a vibração do solo, a luz das folhas, até mesmo o canto das aves. Debatemos. Se tocarmos a mesma, uma sofrerá? Perguntou Safira. Não sei. Talvez apenas a harmonia mude. E se a mudança não for harmonia? Então teremos que aprender com isso. Escolhemos tocar apenas uma flor, a minha. A flor brilhou com intensidade e a outra escureceu levemente. Não morreu, não se perdeu, mas algo nela mudou. Senti a primeira dor indireta do Éden. Safira suspirou e disse: percebo agora. A liberdade não é apenas dom, é peso. E foi nesse momento que algo rompeu parcialmente a paz do Éden. Uma leve distorção no ar, uma ondulação no chão, um sussurro invisível percorrendo o vale. Era aviso, irmão, não punição. O mundo estava reagindo, aprendendo, testando, desafiando nossa escolha. O coração bateu acelerado. O que parecia imutável agora respirava com consciência própria. O que antes era certeza, agora era dúvida. E no silêncio antes do toque final, senti. O clímax se aproximava. O céu parecia segurar a respiração. Nunca houvera nuvens no Éden, mas agora elas surgiam em tons sutis, refletindo nossos sentimentos, nossa ansiedade. Elion e eu caminhávamos lado a lado, o chão sob nossos pés vibrando levemente, como se a própria terra antecipasse o que estava por vir. Elion, sentes isso? Sim, Safira. É como se cada passo nosso falasse mais alto que qualquer palavra. Mas o que será que ele quer? Não sei, mas sinto que está observando de perto, esperando que compreendamos algo que ainda não entendemos plenamente. O vento trouxe o perfume das flores que havíamos tocado, mas com uma diferença. Agora, a fragrância
carregava emoção, alegria, medo, dúvida, tudo misturado, dançando no ar. Elion respirou fundo. Cada escolha que fizemos, cada gesto, está vivo agora, não apenas em nós, mas em tudo ao redor. É lindo e terrível ao mesmo tempo. Caminhamos até o Vale da Aurora, onde a primeira árvore pulsava com a luz da consciência humana. E foi ali que o Éden nos mostrou o que realmente significava liberdade. Uma onda de energia percorreu o vale, revelando figuras tênues, quase transparentes, ecos de nossas decisões, vidas que poderiam ter nascido de um toque, de uma escolha diferente. Safira se aproximou de uma delas, hesitante. Elion, são nossos? Ou do mundo? Não sei, mas sei que cada uma delas existe por nossa ação. O peso da responsabilidade esmagou meu peito. Liberdade é poder, mas poder sem entendimento é fardo. E nunca antes havíamos sentido algo tão profundo. Então ouvi a primeira voz clara do Criador desde a escolha da árvore. Não era sonora, era presença, um toque no coração, uma certeza que atravessava a alma. Vês, Elion, vês, Safira, o que é o dom da escolha. Safira segurou minha mão. Ele fala conosco sem palavras. Como? Porque agora estamos prontos para ouvir de forma diferente. Não com ouvidos, mas com o coração. E a consciência do Éden respondeu. O vento, as árvores, a água, os animais, todos refletiam cada emoção nossa, como um espelho vivo. E entre nós, uma percepção. Nada do que fazemos é pequeno. O primeiro dilema moral extremo surgiu quando percebemos uma planta murchando, não por doença, mas pela direção que havíamos dado à energia da luz. Se tentássemos restaurá-la, alteraríamos o equilíbrio das árvores ao redor. Se não fizéssemos nada, a beleza do Éden seria imperfeita. Safira olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Elion, devemos intervir? Se interviermos, tocamos o equilíbrio. Se não interviermos, permitimos sofrimento. E então senti o verdadeiro peso da liberdade. Cada escolha gera consequência irreversível. Enquanto ponderávamos, um clarão percorreu a árvore central. Não luz comum, mas energia viva, consciente. Elion percebeu que algo surgia, uma forma de vida espiritual, ligada à nossa escolha, mas independente. Elion, ela nos observa. Sim, e julga. Não, ela sente. A figura de luz nos olhou com intensidade, não acusadora, mas consciente do que éramos e do que poderíamos nos tornar. Elion entendeu, o Éden não era apenas lar. Era teste, professor, espelho. A revelação se completou quando o céu se abriu em cores que jamais existiram. Cada estrela, cada raio de luz parecia vibrar conforme nosso coração batia. O Criador nos mostrou sem falar a verdade suprema. Liberdade é criar responsabilidade. Elion sentiu o peso de ser pioneiro na consciência humana, mas também a beleza de estar vivo de forma plena, completa, única. Safira sussurrou. Então tudo o que sentimos, tudo o que fazemos, molda o mundo. Sim, e é belo e assustador ao mesmo tempo. E como último teste, o Éden nos apresentou uma escolha definitiva. Um caminho de luz pura, que manteria a harmonia perfeita, mas sem aprendizado. Ou um caminho de contraste, que traria imperfeição, conflito e crescimento. Safira segurou minha mão com força. Qual escolhemos? Escolhemos o que nos permite ser humanos, respondi com firmeza. Então, será o que ele espera de nós. O Éden respondeu. O vento dançou, as árvores inclinaram-se e a luz das estrelas tocou nossos rostos. Era aceitação e aprovação simultânea. Elion sentiu finalmente. A liberdade humana e a presença divina coexistem, não em oposto, mas em diálogo. O Éden permanece belo, mas agora vivo com consciência humana, refletindo escolhas, dilemas e aprendizado. O sol nasceu mais uma vez, mas diferente de antes.
Não era apenas luz, era testemunha de uma transformação profunda, silenciosa, permanente. O Éden, antes perfeito e estático, agora respirava com nossos passos, pulsava com nossas escolhas e vibrava com cada emoção que sentíamos. Safira caminhava ao meu lado, mãos entrelaçadas. Elion, conseguimos compreender? Não completamente, respondi, mas sentimos, e sentir já é o começo do entendimento. Olhei para a árvore do Vale da Aurora, que agora pulsava com luz própria. Não luz de perfeição imutável, mas luz adaptável, que refletia a harmonia e os desvios humanos, a beleza e a tensão da escolha. Elion sentiu, pela primeira vez, que a presença divina não precisava se manifestar com palavras ou ações externas. Ela estava em nós, nas nossas decisões, nas nossas respostas ao mundo que reagia. Safira sorriu. É maravilhoso e pesado ao mesmo tempo. Sim, respondi, mas cada passo nos ensina, cada escolha nos molda, e o mundo, ele aprende conosco. O vento soprou suave, carregando o perfume das flores que havíamos tocado, mas agora a fragrância tinha memória. Lembrava do cuidado, lembrava do toque, lembrava do amor. Elion compreendeu. O Éden não é apenas lar, mas espelho da alma humana. As estrelas surgiram no céu, mais vivas do que antes. Cada uma parecia pulsar em sintonia com nossos corações, refletindo nossas emoções, nossas dúvidas, nossa liberdade. Safira apontou para elas. São nossas escolhas refletidas? Sim, disse eu, e também o que ainda podemos escolher. Elion sentiu uma gratidão profunda, quase reverência. O Criador não interveio, mas nos confiou algo precioso: liberdade consciente, capacidade de criar e sentir de forma íntegra, mas responsável. Essa era a verdadeira lição do Éden, o que a perfeição jamais poderia ensinar: a plenitude da consciência humana. Nos sentamos à beira do grande rio, observando as ondulações suaves. O som das águas era agora melodia de reflexão, eco das nossas decisões, recordação do toque da árvore, lembrança de cada escolha, cada emoção. Safira apoiou a cabeça em meu ombro. Elion, ser humano é isso? Ser humano é sentir, criar, aprender e assumir, respondi. Elion percebeu que o Éden, antes lugar de contemplação pura, tornara-se universo de aprendizado. O paraíso não era apenas beleza, mas diálogo contínuo entre divino e humano, entre liberdade e responsabilidade, entre amor e consciência. O horizonte se abriu em cores infinitas. O céu refletia a eternidade, mas com nuances que só o livre-arbítrio poderia trazer. Elion sentiu uma paz profunda, mas não quietude. Era pulsar da vida consciente, saber que cada escolha reverberaria para sempre. Safira segurou minha mão com força e disse: Elion, estamos prontos para caminhar? Sim, respondi. E continuaremos aprendendo, porque mesmo no paraíso, o maior presente é a jornada da alma consciente. O Éden respirava conosco. Elion compreendeu que a eternidade não é estática, mas viva, e que a consciência humana, antes marcada pelo toque da escolha, é a centelha que ilumina a criação. O vento trouxe novamente aquela sensação de presença divina, não como comando, não como julgamento, mas como testemunha silenciosa. O Criador confiara ao homem algo maior do que mera existência, liberdade com significado. Elion sentiu, pela primeira vez, que entendia a essência do mundo que nunca caiu. Harmonia não é ausência de escolha, é equilíbrio entre poder e responsabilidade. Safira olhou para mim, olhos marejados de emoção. Então, tudo está certo? Está, disse eu. O Éden aprendeu conosco e nós aprendemos com ele. E ainda assim, o que vem depois sempre dependerá de nós. Elion sorriu. Não havia medo, não havia dúvida,
Havia reverência, amor e a certeza de que a liberdade humana, quando guiada pelo coração e pela consciência, é o verdadeiro milagre do Éden. O sol se pôs, não encerrando o dia, mas marcando o início de uma nova consciência, onde cada ação reverbera eternamente e cada coração é guardião de seu próprio paraíso.